Afinal, teremos ou não bear market em 2026? Acho que não precisa de muita introdução para o vídeo de hoje, né? A dúvida que todo mundo tem, a dúvida que todo mundo está me fazendo, a gente vai fazer um vídeo hoje para tentar respondê-la com muito embasamento, com muita análise. Enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui no canal. Senhores, o vídeo de hoje talvez seja o mais importante da história desse canal, então fica aí, porque a análise vai ser completíssima, mas antes eu tenho dois recadinhos rapidinho para te dar. Primeiro, escritório novo. Pô, a gente acabou de se mudar. Estamos na Faria Lima agora, hein? Mercúrios na Faria Lima, junto com os Faria Limers. Isso só foi possível a todo mundo que assiste aqui, que engaja, que fala com a gente, que comenta, que apoia o nosso trabalho ao longo desses últimos 6 anos que a gente existe. Então, cara, muito obrigado por tudo isso. E o segundo recadinho aqui, na verdade, é um convite que, cara, a gente sempre tenta agradecer vocês da melhor forma possível por todo esse apoio que vocês dão pra gente. Semana que vem tem curso gratuito. 3 aulas gratuitas, cara, 1 hora e meia de aula, passando o mapa do novo ciclo. Ou seja, respondendo qual que é a nossa visão sobre esse ciclo de cripto, respondendo com mais aprofundamento que eu vou passar nesse vídeo, se vai ter ou não bear market em 2026, quais criptos ainda vale a pena ter dentro da sua carteira e montar junto com você uma carteira, uma estratégia para você conseguir lucrar com a alta do mercado e se proteger de um possível bear market, se proteger da queda e rentabilizar a sua carteira, não perder dinheiro durante a queda. É basicamente a única estratégia que você precisa para os próximos 12 meses de cripto em 3 aulas gratuitas e todo mundo que está inscrito está ganhando uma consultoria gratuita comigo no WhatsApp. Ao longo desses últimos dias eu já chamei todo mundo no WhatsApp para conversar. Se você ainda não está inscrito, não está no grupo das aulas, se inscreve aí que eu te chamo também para a gente conversar. Agora, sem mais enrolações, porque tem muito conteúdo no vídeo de hoje, o tal do ciclo de cripto, né? Cara, cripto vive de uma forma quase que mística, intervalada, esses ciclos de 4 anos. Aqui não tem muito o que falar, né? Cripto passa por 3 anos de alta, 1 ano de uma grande correção, desde que o Bitcoin é o Bitcoin, desde que o Bitcoin se conhece. E, segundo a heurística do ciclo de 4 anos, o final do ciclo vai acontecer agora no final de novembro. Na segunda quinzena de novembro, faltam aí 2 a 3 meses para a gente igualar o que foi o topo dos últimos 2 ciclos em termos de tempo, em termos de prazo, desde o fundo até o topo do ciclo. Será que é isso mesmo? Então aqui no vídeo de hoje eu vou fazer uma contextualização muito importante, tá? Aqui a gente não vai tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, a gente vai passar por motivos que podem fazer o ciclo se manter e motivos que podem fazer o ciclo não se manter. E discutir uma estratégia que nos deixaria preparados para qualquer um dos cenários. Porque no final do dia é isso que o investidor faz, né? Um investidor qualificado. Ele analisa o mercado, prós, contras, cruza probabilidades e se prepara para todos os cenários possíveis. Aqui ninguém está cravando que o ciclo vai ou não vai se manter, aqui ninguém está falando exatamente o que vai acontecer em 2022, porque eu sou um mero aprendiz do mercado, um mero aprendiz dos ciclos, e eu estou aprendendo junto com vocês. O que a gente está fazendo aqui é analisando os ciclos e discutindo o que pode e não pode acontecer. Eu gostaria de ter essas respostas e cravar o que vai acontecer, mas eu não tenho. Vamos discutir então os motivos para o ciclo se manter, para realmente o topo do Bitcoin ser agora em novembro. Primeiro motivo possível, e eu vou falar bastante sobre ele, é o ciclo de 4 anos virar uma profecia autorrealizável. Gabriel, o que é uma profecia autorrealizável? Todo mundo acredita que o topo do ciclo vai ser em novembro. Então, na hora que chegar novembro, todo mundo vai vender. Automaticamente, o topo do ciclo virou novembro. Porque todo mundo vendeu acreditando que ia ser em novembro e o preço caiu. Essa é a tal da profecia autorrealizável. Pode ser que aconteça, Gabriel? Pode ser, é um puro efeito psicológico. E mercados de investimento são mercados psicológicos, porque são mercados relacionados à forma como as pessoas lidam com dinheiro. E a forma como as pessoas lidam com seu dinheiro envolve muita psicologia e vieses. Então sim, pode ser que a gente tenha um ciclo de 4 anos com topo em novembro, puramente porque as pessoas acreditam nisso. É uma probabilidade. Segundo, nós estamos vindo de 3 anos de alta. Devemos lembrar que nós já estamos há bastante tempo com o Bitcoin subindo e o Bitcoin já subiu 6 vezes nesse ciclo. Terceiro, um motivo mais fundamentalista, um motivo mais macroeconômico, que é o que eu costumo trazer aqui no canal, um risco macro.
de uma inflação que está muito alta nos Estados Unidos. Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? O mercado todo está numa expectativa, mercado americano, eu estou nessa expectativa de ter corte de juros em 2025 e 2026. De ter alguns cortes de juros até o final do ano, e 2026 a gente ter vários cortes de juros, e tá todo mundo feliz, tá todo mundo animado, tá todo mundo falando, meu Deus, vai ter corte de juros, liquidez, M2 subindo na nossa festa, meu Deus do céu, todo mundo vai começar a comprar cripto, blá, blá, blá. Tá bom, mas pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha corte de juros, isso frustre muito o mercado que tá tacando dinheiro em cripto, falando vai ter corte de juros, alt season tá começando, o negócio vai ficar doido, eu tô blá, 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 blá. E aí não vai ter corte de juros, gente, não vai dar certo. E aí o mercado começa a desmoronar por conta disso. Gabriel, pode acontecer esse cenário de não ter corte de juros? A probabilidade é ínfima, muito pequena. Nenhum economista vai te falar que essa probabilidade é maior do que 10%, por exemplo. Mas ela existe. Principalmente porque esse dado aqui mostra a inflação dos Estados Unidos desde 2015 e a faixa ali entre 2%, né, mostra a meta de inflação do Fed. Fed corta juros quando a inflação está em baixa, quando a economia está desacelerando. Só que a gente está vendo um cenário de economia desacelerando muito devagar, quase que estagnada nos Estados Unidos, e a inflação acima da meta. O que isso significa? Isso significa que pode ser que se o Fed começar a cortar os juros e a inflação começar a acelerar por conta das tarifas, por conta do corte de juros, por conta de seja o que for, o Fed pause os cortes de juros e, eventualmente, até volte a subir os juros. Novamente, cenário extremamente improvável, mas isso pode frustrar muito o mercado. Mesmo que o Fed fale, olha, não vai ter corte de juros até metade de 2026, isso pode fazer com que o começo de 2026 seja um bear market fudido, o mercado monte fundo, arrume um fundo ali no segundo trimestre de 2026 e volte a subir no segundo semestre de 2026, se os cortes de juros acontecerem só lá. Isso é o maior risco para cripto, tá? Esse gráfico que está mostrado na tela para vocês, vocês deveriam rezar por ele. Todos os dias, ajoelhar e falar, pelo amor de Deus, inflação cai. Tô brincando, tá, gente? Mas esse gráfico é muito importante. E a inflação não caindo nos Estados Unidos, o cenário fica muito ruim para cripto. Esse pode ser um dos motivos para o ciclo se manter. Ou seja, a gente vê um topo agora porque o mercado se frustrou muito com questões macroeconômicas de cripto. E aqui, obviamente, eu acabei não listando, mas a gente tem fatores que são cisnes negros, igual foi a pandemia. Pode acontecer uma guerra nuclear, pode acontecer uma porrada de coisa ao redor do mundo que a gente não consegue prever e que pode vir do nada e fazer com que todos os investidores vendam suas criptos adoidados e corram para as montanhas. Se isso acontecer na segunda quinzena de novembro, aí eu vou dizer que Satoshi é Deus, porque não é possível. O cara conseguir cravar um ciclo de 4 anos ali, causar eventos que fazem com que o mercado ande, que o Bitcoin ande dessa forma tão casadinha de 4 em 4 anos. Mas de qualquer forma, é algo que não dá nem para colocar no gráfico porque a gente não consegue prever. Mas é isso. Esses são os motivos para o ciclo se manter. E aqui eu já te deixo uma pergunta. Você acha que esses motivos aqui eles são fortes o suficiente? Eles são suficientes para, de fato, a probabilidade maior para os próximos 3 meses seja de um topo do Bitcoin? Cara, pra mim é meio a meio, tá? Não quero ficar cantando aqui favoritismo, não quero ficar falando o que vai acontecer exatamente, porque pra interpretar errado é um estalar de dedo. Mas a gente tem os outros motivos pro ciclo ser quebrado também. O que isso significa, Gabriel? O ciclo ser quebrado. O topo do Bitcoin ser em 2026 e 2026 o Bitcoin fechar positivo, tá? Tudo bem, pode ser que a gente veja o topo do Bitcoin em 2026 no começo do ano e aí o Bitcoin cai 80%. O ciclo foi quebrado, em tese, o topo do Bitcoin deveria ser no terceiro ano, não no quarto do ciclo. Mas o quarto ano ainda assim foi um quarto ano negativo. Então eu não diria que o ciclo foi quebrado, porque o padrão ele não se seguiu exatamente igual, mas muito parecido. Então aqui eu diria que o ciclo ser quebrado significa a gente olhar para 2025 e ver o Bitcoin fechando o ano no positivo e olhar para 2026 e ver o Bitcoin fechando o ano no positivo. Aí, o ciclo foi quebrado. Aqui é onde eu vou gastar a maior parte da análise do vídeo de hoje. Por quê? Porque aqui envolve muito mais macroeconomia e análise fundamentalista do que profecia, do que heurística de mercado e tentativa de previsões místicas. 3 motivos principais para o ciclo ser quebrado. Ciclo de liquidez global, projeção de corte de juros para 2026 e uma mudança estrutural que a gente está vivendo no mercado cripto e que já está impactando muito os preços das criptos. Vamos falar sobre cada um deles, tá?
O Bitcoin, historicamente, ele segue esse ciclo de 4 anos, mas a liquidez global, ou seja, a quantidade de dinheiro que está sendo criada, impressa no mundo, também segue esse ciclo de 4 anos. A gente consegue ver nesse gráfico, a linha amarela é o preço do Bitcoin, a linha branca, as barras, né, branca na verdade, mostram a quantidade de dinheiro que está sendo impresso e queimado, destruído no mundo, né? Pós-Bretton Woods a gente tem essa dinâmica de que bancos centrais podem criar e destruir dinheiro como se fosse nada. E as faixas verdes mostram períodos de alta de cripto e as faixas vermelhas mostram períodos de grandes correções. E a gente consegue ver como sempre que tem muita entrada de liquidez, muita impressão de dinheiro, o mercado passa por uma fase de expansão, passa por uma fase de alta. Coincidentemente ou não, é sempre depois do halving, né? E a gente tem, sempre que sai muito dinheiro do mercado, ou seja, as pessoas ficam com menos dinheiro em mãos, menos propensas a investir, o Bitcoin passa por uma grande correção. Foi a história dos últimos anos no mercado. E vem sendo a história até agora. Essa é a correlação na linha laranja o Bitcoin, na linha amarela o M2, aquela mesma linha branca que eu mostrei para vocês no gráfico anterior, de 2024 até agora o Bitcoin vem mantendo uma correlação muito forte com essa liquidez global, uma liquidez global que continua subindo, a gente consegue ver, né, esse gráfico ele é um pouquinho atrasado, ele é 3 meses atrasado, a liquidez global ela continua em alta, já bateu máxima histórica, e dentro do ciclo macroeconômico que nós estamos vivendo no mundo, um mundo em desaceleração econômica, a tendência é a liquidez subir cada vez mais. O que isso significa? O país está em crise, as pessoas não estão consumindo. O que você faz? Imprime dinheiro, dá dinheiro na mão das pessoas e fala compre, compre, compre. O país não pode entrar em crise. Então, o ciclo de liquidez, que historicamente fez um impacto forte no mercado cripto, ele está apontando para uma continuação da alta em 2026. O que pode dar errado aqui? Uma quebra da correlação do Bitcoin com o ciclo de liquidez, ou uma quebra da alta, uma pausa da alta da liquidez global. O segundo motivo para o ciclo ser quebrado é a projeção de cortes de juros nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro para 2026. O mercado tradicional como um todo está muito animado com a possibilidade de um ciclo muito forte no ano de 2026. Ciclo forte para ativos de risco em geral, ativos variáveis. Vamos olhar esse gráfico aqui, que mostra na linha azul e roxa o preço do Bitcoin e na linha branca a taxa de juros nos Estados Unidos. A gente consegue ver essa correlação que a gente chama de correlação inversamente proporcional. Sempre que a taxa de juros cai, o Bitcoin sobe. Gabriel, por que isso? Taxa de juros dita quanto que a renda fixa está pagando. Eu sou um cara que eu tenho $1 milhão parado. A renda fixa nos Estados Unidos está pagando 10% ao ano. Exemplo, tá, gente? Pagando 5% ao ano, que é o que está pagando mais ou menos agora. Porra, que incentivo eu tenho para tomar risco, para inventar moda com esse meu dinheiro? Eu vou deixar esse meu dinheiro na renda fixa, vou deixar esse meu dinheiro na poupança. Só que agora, se a poupança tá pagando 1, tá pagando 0, eu vou deixar até talvez $500 mil na poupança, porque eu não quero assumir risco. Mas eu vou pegar outros $500 mil e vou assumir um pouquinho de risco, né, velho? Eu preciso investir em outras coisas, eu preciso rentabilizar meu dinheiro. E é nisso que classes de ativos como Bitcoin, classes de ativo arriscadas, acabam ganhando. Fundos de investimento, por exemplo. O fundo de investimento capta dinheiro dos seus investidores. E o que ele precisa fazer com esse dinheiro? Rentabilizar o dinheiro. Quando o fundo de investimento está lá investindo em renda fixa americana e o valor da renda fixa americana cai, ele fala, eu preciso colocar isso em outra coisa. Porque se eu não colocar, eu não vou entregar retorno para o meu cliente. E meu cliente vai tirar o dinheiro daqui e eu vou passar fome. Então, é um movimento de rotação de capital global. Caiu taxa de juros, vamos comprar ativos de risco. Por isso está todo mundo animado para um caramba com 2026. E a gente consegue ver, 2020, 2021, taxa de juros nos Estados Unidos, linha branca, caiu pra caramba. Olha o Bitcoin. Depois, taxa de juros nos Estados Unidos subiu. Qual que é o incentivo de ficar comprando Bitcoin se eu ganho 5% ao ano na moeda mais segura do mundo? Bitcoin caiu. Qual que é a projeção agora, Gabriel? A projeção é da taxa de juros nos Estados Unidos sair da casa dos 4,5% que está agora e cair para algo próximo de entre 2% e 3% ao longo dos próximos 18 meses. Por quais motivos, Gabriel? Primeiro, a economia americana está desacelerando, foi aquele ponto que eu comentei no começo do vídeo. A inflação, por mais que esteja acima da meta, ela vem num processo de desaceleração ao longo dos últimos 3 anos. E também porque o Trump quer. O Trump quer que a taxa de juros caia simples assim e ele está fazendo de tudo para pressionar o Fed e o Jerome Powell, o presidente do Fed, para a taxa de juros cair. Veja, por que o Trump está tão maluco?
com os cortes de juros? Primeiro, corte de juros é bom para a economia do país, incentiva a economia do país, faz todo mundo tirar dinheiro da poupança e colocar na economia real, isso faz o PIB do país crescer, isso faz os indicadores econômicos explodir. É um movimento que tende a melhorar a popularidade do Trump, porque vai melhorar a condição econômica dos Estados Unidos. Taxa de desemprego dos Estados Unidos está subindo. Você acha que o Trump quer taxa de desemprego nos Estados Unidos subindo? Por quê? Porque as pessoas que estão desempregadas, elas votam, cara. E elas vão voltar na próxima eleição. Então, quanto menos gente desempregada, melhor para um plano de governo de longo prazo do Trump e dos republicanos, claro. Então, o Trump tá ali, ó, com maçarico no butico do Fed, falando corta juros, corta juros, corta juros. E a gente pode até ver uma dinâmica, que é uma dinâmica curiosa acontecendo no Fed, que é o seguinte: o Jerome Powell, nosso querido presidente do Fed, ele vai sair, o mandato dele acaba em maio de 2026. O Trump, ele pode, antes disso, já falar quem vai ser o sucessor do Fed. E se o sucessor do Fed começar a falar, o sucessor do Powell, na verdade, né? Começar a falar, olha, o negócio é o seguinte, eu vou, assim que eu entrar, começar a cortar os juros que nem maluco. A primeira reunião com o novo presidente do Fed é em julho de 2026. Ele entra em maio, primeira reunião em julho. Ele fala, pessoal, fica tranquilo. Se o Jerome Powell tá com essa sacanagem dele aí, quando eu entrar, juros vai para 1%. Quando eu entrar, vai ser um corta-corta adoidado. Aí o mercado começa já a precificar isso. O mercado já começa a ficar animado antes do cara entrar. É o que, na imagem aqui, o Wall Street Journal chama de o Shadow Fed Chair, que é o presidente fantasma. Você tem o presidente lá que está na cadeira, mas ninguém liga mais para o que ele fala. Todo mundo quer saber o que o cara que vai entrar em julho de 2026 está falando. E aí você vira para mim e fala, Gabriel, qual que é a probabilidade do mercado reagir positivamente depois que ele entrar e depois que começar os cortes de juros? Historicamente é uma probabilidade alta. Historicamente, mercados reagem muito bem a ciclos de corte de juros. O Bitcoin, historicamente, reage muito positivamente a isso. E essa tabela é uma tabela legal, que ela mostra os dois últimos eventos de transição do presidente do Fed, o que aconteceu com a bolsa nos Estados Unidos. E em todos, a gente teve um rally pré a troca do presidente do Fed. Um rally, eu digo, um movimento forte de alta. Então a gente começa a conjunturar, né? A gente começa a tentar imaginar o que pode acontecer e como que o mercado pode reagir a isso. Porra, o Bitcoin tá ali chegando no final do ciclo. Mas todos os investidores sabem que depois de julho ali de 2026, junho, julho de 2026, a gente pode ter um movimento muito forte de corte de juros. E aí será que o Bitcoin pode passar por uma grande correção antes disso e depois passar por um rally de alta? E aí o investidor vai tendo essa congruência não, né? Esse conflito de narrativas na cabeça. E por isso que tá tão desafiador esse ciclo, cara. Gabriel, o que você acha que vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia, cara. Olha o tanto de coisa esquisita que tá acontecendo no mercado que nunca aconteceu antes. E aí, já falando em coisas esquisitas e que nunca aconteceram antes, a gente tem também o terceiro motivo para uma possível quebra de padrão do ciclo. Mudança estrutural, que a gente já está vivendo no mercado cripto, pois o perfil do investidor de cripto, e principalmente do Bitcoin, mudou e mudou muito. Gabriel, o que você quer dizer com isso? O mercado passou por uma institucionalização muito forte, está passando. Hoje, em termos de significância, os ETFs, que vêm de um investidor mais tradicional, um investidor que não tem o pensamento curto prazista, que não tem os vícios do investidor criptonativo, os ETFs já estão se tornando mais relevantes para o Bitcoin, para o mercado cripto, do que o capital do varejo, o capital dos investidores comuns como eu e você. Então a gente consegue ver nessa imagem como a quantidade de Bitcoins que estão nos ETFs, na linha verde, já superou a quantidade de Bitcoins em corretoras, em muitas corretoras, na Binance, por exemplo, ou seja, o investidor que investe via ETF já começou a ser mais significativo para o Bitcoin. Dentro dos ETFs de Ether, dentro do Ether como um todo, do volume total de Ether negociado todos os dias, 25% desse volume já vem de ETFs, e esse valor vai passar 50% já, tá, pessoal? Já, porque os ETFs estão crescendo muito rápido. Então isso faz com que o comportamento do investidor seja um comportamento diferente. Eu acho que a pergunta mais importante desse vídeo, e para responder a dúvida se vai ter ou não bear market, uma grande correção de cripto em 2026, é:
Um ciclo institucional pode ser idêntico aos 2 ciclos passados dominados pelo varejo? Porque é verdade, a gente está vivendo um ciclo institucional. Como eu falei no começo do vídeo, eu não tenho certeza, não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas eu entendo que existem motivos sim para uma quebra de ciclo. A gente pode ver, por exemplo, o Bitcoin se comportando cada vez mais como um ativo tradicional, mais próximo do mercado tradicional de investimentos. E o que é esse mercado tradicional de investimentos, Gabriel? A gente consegue ver, por exemplo, esse gráfico, ele pega todos os ciclos desde 1966, todos os ciclos de alta do S&P, da Bolsa Americana. E olha como esse ciclo, ele é um dos ciclos mais curtos e menores em termos de valorização. A gente consegue ver que numa amostragem de 9 ciclos, esse daqui está na 6ª posição, na 7ª posição, na verdade, em termos de longevidade e magnitude da alta. O S&P subiu 80% nesse ciclo que começou ali no dia 10 de dezembro de 2022. Então olha como os ciclos da Bolsa Americana já são muito diferentes, né, dos ciclos de cripto, muito mais longos. E olha como esse ciclo de alta que a gente está vivendo no S&P, ele é um ciclo curto. Por isso que o mercado todo do S&P fala, vai se prolongar, o ciclo vai se prolongar para 2026, os catalisadores macro e tudo mais. E aí, será que o Bitcoin vai cada vez mais se comportar dessa forma? Se o Bitcoin cada vez mais se aproximar do que é o S&P, do que é a Bolsa Americana, tem 2 comportamentos que muito provavelmente ele vai fazer. O primeiro deles é ter uma volatilidade cada vez menor e o segundo deles é ter ciclos mais longos. O S&P, como a gente consegue ver aqui, desde 1995, só 2 vezes ele caiu mais de 20%, desde o seu topo histórico. 20% de queda já é considerado bear market, tá? Na Bolsa Americana. E 2 vezes em 2008 e 2000, logo depois de 2000, né? Bolha.com e bolha de 2008 foram quando a gente teve quedas na magnitude de 45% a 50% na Bolsa Americana. O Bitcoin, ele já vem observando uma queda de volatilidade muito grande. Olha a volatilidade do Bitcoin como ela vem reduzindo ao longo dos últimos anos, e nos últimos 12 meses o Bitcoin se encontrou menos volátil que as ações da Tesla, do Facebook, da Meta e vou ficar devendo qual que é a terceira, Nvidia. E a terceira ação é a Nvidia. Então o Bitcoin ele já está menos volátil que as maiores ações do mundo. E a gente já consegue observar como nesse ciclo as grandes quedas do Bitcoin nem são tão grandes assim. A média das correções do Bitcoin nesse ciclo, ou seja, do topo até o máximo do fundo local que ele encontra, é de 18%. A gente teve algumas correções ali de 30%, tá? Final de 2024 e começo de 2025 foram as grandes correções do Bitcoin. O que nos deixa mais um questionamento, né? Infelizmente um vídeo com muitos questionamentos, né, pessoal? E poucas conclusões, mas é assim que funciona mesmo. O que nos levanta mais um questionamento. Quanto que o Bitcoin vai cair no próximo bear market? Se acontecer esse bear market em 2026, qual que vai ser o tamanho da correção? 80%, igual foram os últimos? 70%? 50%? 40%? Pode ser que o Bitcoin ele fique igual ao S&P, fique subindo num bear market longo e passando por correções de 20%, 30% no meio do caminho. E essas correções de 30%, máximo 40% assim, do Bitcoin, ele corrige, depois volta a subir bem devagarzinho. E essas correções sejam as oportunidades de compra, ao invés de a gente ver esses ciclos tão curtos, que sobe muito, cai muito, sobe muito e cai muito, a gente já consegue ver que esse ciclo já é um ciclo que parece estar sendo um pouquinho mais longo, mais achatado em termos de comportamento de preço. Vamos voltar aqui, olha só. Já aparece uma dinâmica um pouco diferente. A gente consegue ver no número, a volatilidade do Bitcoin está claramente numa trajetória de queda. Será que ela vai mudar essa trajetória? Vai voltar a subir? O Bitcoin vai voltar a cair 80% em bear markets? Eu queria ter todas essas respostas, eu não tenho. Por isso que o meu foco é me preparar para todos os cenários. Por isso, eu analiso muitos indicadores ao longo do meu dia a dia. Tem o CBBI, que eu sempre trago aqui no vídeo, que é um CBBI que pega mais de 10 métricas on-chain do Bitcoin, junta todas elas e tira uma média, e ele mostra se a gente está mais próximo de um topo do ciclo ou não, segundo as métricas on-chain do Bitcoin, se o preço está muito esticado ou não. E a gente pode ver um cenário de um CBBI ali mais próximo de topo, ou seja, 90 pontos, que é o que historicamente marca um topo do Bitcoin,
um cenário em que você utiliza esse indicador para fazer uma realização de lucro. Você não precisa, cara, adivinhar, saber exatamente quando que vai começar o bear market, quanto que vai ser o bear market. Se você conseguir utilizar esses indicadores para olhar e falar, cara, o indicador está mostrando que o preço está muito puxado, vou vender aqui, vou fazer caixa, vou realizar lucro. E aí depois, quando o mercado corrigir e o indicador falar, ó, agora o preço está muito descontado, agora está muito barato. E você utilizar essa sinalização para comprar e você seguir vendendo na alta e comprando na baixa e continuar fazendo isso no longo prazo, no final do dia você não tentou prever o mercado, mas você conseguiu ter uma ótima performance. Por isso que o mais importante nesse momento, e é o que eu mais venho aplicando na carteira dos meus clientes, na carteira dos meus alunos também da Mercúrios Pro, que a gente vem desenhando e trabalhando muito para ter muito bem definido daqui para frente, é uma estratégia de venda e de compra. Gabriel, o que isso significa? Se o mercado continuar subindo e eventualmente fazer topo em novembro, que pode acontecer, eu mostrei os motivos para que isso aconteça, a gente vai vender gradualmente, a gente vai realizar lucro, a gente vai colocar lucro no bolso, porque enquanto o mercado estiver subindo, a gente vai colocar dinheiro no bolso. E utilizar essa correção que, se for um bear market, beleza, se não for, beleza também, utilizar essa correção para recomprar, reentrar barato. Meu último vídeo aqui no canal, vídeo de terça-feira, foi justamente ensinando essa estratégia de venda, por isso que eu vou passar mais rápido, mas se você quiser se aprofundar muito em montar uma estratégia de realização de lucro, confere esse último vídeo. Defina metas graduais para vender. Defina as metas graduais para comprar. Então, enquanto o Bitcoin estiver subindo, eu estou vendendo aos poucos. Enquanto o Bitcoin estiver caindo, eu estou comprando aos poucos. Seja o topo em fevereiro, abril, março, junho, julho, 2028, seja lá quando for. Acompanhe os indicadores de ciclo, CBBI, MVRV. Eu comento mais sobre indicadores no último vídeo. Não ignore o cenário macro de mercado, entenda como a macroeconomia afeta a cripto e não se apegue apenas o ciclo de 4 anos. Não, mas tem a macroeconomia. Não, só existe o ciclo de 4 anos. Não, cara, calma, vamos analisar o macro também, vamos ponderar. Não, ciclo de 4 anos. Calma, pondera tudo, entenda tudo que afeta o mercado e entenda que existem probabilidades diferentes. E por fim, entenda o propósito da sua carteira. Se é um hold de longo prazo ou se é mera especulação de comprar barato e vender caro. Senhores, eu gostaria de terminar o vídeo de hoje virando para vocês e falando, eu tenho a resposta, eu sei quando que vai ter o bear market, se vai ter o bear market, mas quem diz que sabe esse tipo de coisa, tá mentindo para si mesmo e tá mentindo para você também. Tá vendendo promessas falsas. Eu não tenho esse tipo de resposta, mas o meu trabalho aqui como um mero aprendiz dos ciclos é tentar descobrir tudo que faz preço no mercado cripto, analisar, traçar cenários e me proteger para cada um dos cenários. Se o mercado subir, eu vou ganhar dinheiro, se o mercado cair, eu vou perder a menor quantidade de dinheiro possível. É assim que eu aplico minha estratégia e é assim tudo isso aqui que eu vou explicar nas aulas dos dias 8, 9 e 10 de setembro, nas aulas da semana que vem. Lembre-se de se inscrever aqui, as aulas serão gratuitas, você ganha uma consultoria no WhatsApp comigo e, claro, deixa seu comentário aqui. Eu sei que esse é um tema polêmico, tá? Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre bear market em 2026, seja muito educado, claro, porque ser um tema polêmico não é um convite para você agir com falta de educação. Aqui é um espaço livre de amor. Tô brincando, gente. Até o próximo vídeo.